Ok. Ó, já começou a gravar. E agora foi? Oi, Ah, então pronto, beleza, então continuo por aqui. perfeito. Só para deixar claro, o fórum ele tem a durabilidade de 1 hora. Vocês fiquem à vontade para perguntar, né, para trocar ideia aí com os palestrantes aí. E é isso. Certo. Bom, Luana, quer se apresentar agora ou quer se apresentar ali quando surgiu? Como você Vai prefere? indo, pode ir indo, e aí quando surgir o momento, aí eu já sigo no embalo. Uhum, certo. Bom, gente, boa noite, né? Sou Alberto, sou psicólogo, trabalho com skate. Ah, bom, quando a Nili me procura e me chama ali, né, para contribuir de alguma forma com essa parte do Fórum Feminino que se relaciona com a psicologia no skate, de fato, para mim se torna um desafio, porque sim, né, é um espaço feminino para discussões femininas, então é necessário reconhecer todos esses aspectos muito importantes. Claro que nas reflexões relacionadas a isso, entendi também que é um espaço que deve ser ocupado pelas mulheres. Entendo também que o papel dos homens é participar, mas participar ouvindo, né? Se calando, ouvindo, e acho que principalmente aprendendo. Então, o que no começo foi uma espécie de, poxa, será, né? Foi também um caminho de, não, talvez, espero que com esse modelo, com esse exemplo da presença, outros homens se sensibilizem a estar aqui, a aprender, e assim fortalecer também, né? Porque sabemos que nas relações sociais, grande parte do que é de comprometimento de saúde mental às mulheres tem relação também com o comportamento machista, né, o patriarcado e por aí vai. E o caminho desta fala, né? Claro que de fato a fala principal é da Luana e o meu papel aqui seria só levantar alguns aspectos e digamos que trazer algumas reflexões para que de fato a gente consiga parar e ouvir a fala da Luana, que acho não, é muito potente, é muito importante, né? Mas claro que no caminho disso tudo, pensando na psicologia, no skate, vale a pena revisitarmos alguns tópicos que já são de conhecimento nosso, né? Pode passar o slide, por favor. Tá. Bom, o skate, né? O skate, enquanto uma experiência mental. De certa forma, nós já sabemos o que acontece na nossa mente, no nosso psicológico, quando andamos de skate. O skate exige atenção plena, né? Que é essa conexão corpo e mente para que a remada saia, para que o drop saia, para que a manobra saia. Além disso, nos aspectos psicológicos, o skate traz sim a sensação de autonomia, liberdade e tem essa capacidade de nessa superação dos desafios progressivos, ampliar a sensação de autoconfiança. A prática frequente vai sim também ajudar a regular as emoções, reduzir a ansiedade e melhorar o humor por conta desse combo, o aspecto fisiológico do skate, da prática atuando no nosso corpo e os aspectos mentais de estar em cima do skate, né? Cada tentativa e erro nos leva para esse caminho da resistência, da resiliência e tolerância à frustração. Pode passar. Mas além disso, dentro do que já a comunidade, de certa forma, tem tomado mais consciência, o skate também ele amplia a nossa capacidade de estarmos com mais qualidade naquilo que é das relações humanas, né? O skate ensina a conviver com as diferenças, de certa forma, ensina também a respeitar o tempo de cada um. Pelo menos a filosofia do skate tem acontecido assim, né? Nós levamos isso de certo modo. Claro que ao longo desse encontro, e não só hoje, essa reflexão ela tem sido colocada em pauta em muitos momentos. Esse equilíbrio entre aquilo que pregamos e o que de fato
acontece, né? Mas a convivência na pista ajuda a desenvolver a cooperação, o senso de empatia, o apoio mútuo em vários momentos, fortalece esse vínculo social e o senso de pertencimento, né? E o ambiente saudável de prática no skate vai ajudar a diminuir o isolamento e, consequentemente, a sensação de solidão. Pode passar. O skate faz bem para o corpo e para a cabeça, né? Autoestima, concentração, bem-estar, autoconhecimento. Quando estamos em cima do skate, aprendendo a lidar com as várias emoções que surgem a partir da prática, de certa forma, estamos tendo ali um reflexo de como a manobra sai também. A paciência, a escadinha do olho, que eu costumo falar, né? Isso exige paciência, exige autorreflexão, exige centramento, exige também uma espécie de auto-humildade. Se eu não consigo ser humilde comigo e comigo mesmo, para estar nessa escadinha de evolução, em algum momento eu vou travar. Em algum momento o skate ele vai para um caminho contrário daquilo que é esperado, né? E além disso, o cuidado psicológico ele pode ajudar a pessoa skatista a sustentar esse equilíbrio que o skate traz ao longo da vida. E por que eu coloquei esse detalhe? Pode, porque a pessoa ela pode saber se concentrar para andar bem, né? E aqui andar bem não é no sentido de desenvolvimento técnico, mas é no sentido de se sentir bem andando no skate. Mas isso não significa que automaticamente esses aprendizados que acontecem em cima do skate vão acontecer também em outros aspectos da vida, né? Por isso essa é a ideia do pode. Pode passar. Mas entendo que é muito importante conseguirmos olhar para outros aspectos que cada vez mais também têm tomado skate no skate contemporâneo, em que as relações do skate têm se tornado cada vez mais complexas, ainda mais com essa expansão do skate, que cada dia é maior, né? Eu não creio que isso vá diminuir, a tendência é sempre aumentar. Mas, de certa forma, é necessário também entender também que nem sempre esse ambiente do skate ele pode fazer bem para todo mundo, né? Aquilo que se torna liberdade pode se tornar pressão, aquilo que é pertencimento pode acabar se tornando exclusão, aquilo que representa o crescimento também pode se tornar microviolências, e aquilo que poderia ser um aspecto da valorização pode acabar também caindo nesse campo da perpetuação da relação de poder. Entender esses aspectos é importante, né? Digamos que isso é um aquecimento para coisas muito pontuais e importantes, como já disse, que a Luana vai trazer para a gente. Pode passar, por favor. Bom, entendo que desde sempre é necessário sairmos, de certa forma, de uma espécie de zona de conforto das coisas que acontecem no skate, né? Por quê? Para que as pessoas skatistas, nós skatistas, consigamos avançar nesse refino do entendimento que temos do skate e, consequentemente, melhorar tudo que podemos vivenciar e propiciar em relação ao skate, é necessário também refinar as percepções. Como assim? Elevando o nível das discussões e das construções. É necessário, nós skatistas, aprendemos a lidar com as nossas próprias incongruências e também as nossas próprias dicotomias, né? Quando falo incongruências, é sobre termos uma filosofia, de certa forma, mas o quanto essa filosofia tem vindo para o campo prático da nossa vida. Às vezes, não falar sobre isso é como varrer, digamos assim, os problemas para debaixo do tapete. E aí nós sempre ficaremos numa discussão rasa, né? Não que as pessoas não possam se manter, as pessoas escolhem aquilo que elas querem se inserir, discutir e por aí vai. Mas se a proposta é melhorar, de certa forma, sim, temos que sentar na mesa e conseguir olhar para esses aspectos de uma forma desafiadora também, tá? Então, pode passar, por favor. Um ponto que trago hoje, breve, é sobre uma empatia descolonizada, né? E por que falar sobre uma empatia descolonizada? Pode passar o slide, por favor. Falar de uma empatia descolonizada é falar sobre como as estruturas de vida que nós temos aprendido ao longo do tempo
tem moldado a forma como nós sentimos, escutamos, valorizamos uns aos outros e umas às outras. E por que falar de uma empatia descolonizada? Entendemos que a empatia, ela tem se tornado uma espécie de tecnologia humana da relação. E aqui, quando eu falo empatia, não é aquela empatia em que as falas do te entendo e sei o que você sente chegam só na sua forma, como se fosse um discurso que podemos reproduzir a todo momento, sem necessariamente nos aproximar das pessoas e, consequentemente, nos aproximar também daquilo que precisamos aprender e, eventualmente, mudar em nós mesmos, né? Exemplo, essa questão que envolve o papel dos homens em contribuir nas construções das mulheres envolvem em ter um olhar empático verdadeiro. Falar, opa, eu apoio, mas espera aí, o que eu estou revendo em mim? Quais são, digamos que, as incongruências que eu preciso rever também para que essa empatia seja justa e verdadeira, né? E quando trago essa questão da empatia, nós falamos da base das relações sociais. Se não tivermos esse olhar para o que é essa empatia, as relações sociais elas ficam vazias, os entendimentos ficam vazios, e aquilo que de fato pode ser a tecnologia de relacionamento, que cada vez mais nós vamos melhorando a nomeação, ela acaba perdendo todo o seu valor, justamente porque esse termo empatia, ele vem de uma forma vazia, né? Pode mudar, por favor? Base das relações sociais. Quando falo de uma empatia descolonizada, é importante falar sobre uma estrutura que se perpetua ao longo de muitos anos, né? Uma estrutura que vai falar quem sabe o quê, ou seja, a estrutura do conhecimento e da razão na nossa vida humana, isso vai impactar no modo como nos relacionamos, das estruturas hierárquicas, quem parece ser o quê? As estruturas de capacidade, consciência e crítica. Quem valida quem? Como assim? Quando falamos das estruturas do conhecimento e da razão, nós precisamos entender que parte do tipo de conhecimento e, consequentemente, o tipo de entendimento que colocamos em prática na nossa relação cotidiana, ela sim tem um aspecto do domínio, né? É importante entender que, quando falamos dos conhecimentos indígenas, nordestinos, pretos, negros e periféricos, por exemplo, nós estamos falando de uma estrutura que começou a se estabelecer lá atrás, quando a parte de cima do nosso mapa começou a dizer que a parte de baixo do nosso mapa não tinha o conhecimento real, né? Essa parte vai um pouco para o lado da filosofia, mas eu entendo que saber um pouco da filosofia é a base de tudo na nossa vida. Se nós não entendermos como o conhecimento foi sendo construído, nós deixamos de lado muitas práticas que, de certa forma, podem soar diferentes, né? Como assim? O conhecimento grego vai falar que o conhecimento grego, europeu, é a base, é o conhecimento puro, é o conhecimento que vale a pena. Enquanto o conhecimento de matrizes africanas ou conhecimento de matrizes indígenas ainda são colocados como um tipo de conhecimento bárbaro, rude, pobre. Isso se perpetua até hoje nas formas como as pessoas se relacionam, né? Quando falamos dessa estrutura hierárquica, vamos para o campo do quem parece ser o quê? Uma pessoa preta, negra, nordestina, indígena, periférica, de terno, pode ser vista como uma secretária, uma atendente, uma recepcionista, enquanto pessoas de outras raças, com a mesma roupa, são entendidas como, quase que automaticamente são entendidas como chefes, né? Não é raro vermos na mídia aqueles testes sociais. Coloca uma menina preta na rua, com cara de quem está perdida. Vai passar várias pessoas por ela e ninguém vai olhar. Coloca uma menina branca com as mesmas características na rua, ela vai ser abordada quase que instantaneamente. Poxa, te deixaram aqui. E aqui é importante dizer que o objetivo de falar de tudo isso não é sobre apontar pessoas, é falar sobre o sistema que tem sido a base das nossas relações,
tá? E quando falamos, por exemplo, de uma luta antirracista, é entender que essa é a base e lidar com essa incongruência, com esse sistema que tem mudado as relações. Quando falamos das estruturas de capacidade, consciência e crítica, ou seja, quem valida quem, é sobre também quem parece ter o conhecimento. Quem quando fala é ouvido ou ouvida, e quem quando fala é tido como a pouca capacidade, o conhecimento que não se acredita, o conhecimento que não vale a pena ser ouvido. E nós sabemos que esse tipo de comportamento molda as nossas relações. E, de novo, olhar para tudo isso é um aspecto fundamental para que, num país e numa sociedade tão diversa como a nossa, né, em que as pessoas têm várias origens nordestinas, indígenas, pretas e negras, entendam também que, se nós não conseguimos olhar para isso, a participação de cada pessoa, em algum ponto, ela acaba sendo falha. Ou seja, não participamos de fato daquilo que, de alguma forma, estamos tentando construir, né? E aí, a partir disso, é começar a se perguntar como tais aspectos interferem no modo como as pessoas se relacionam, né? Como essa hierarquia que foi sendo estabelecida ao longo do tempo faz com que as pessoas se relacionam. Eu escuto quem com qualidade? Quem eu deixo de escutar com qualidade? Quais são as vozes que, por algum motivo que parece ser natural, automaticamente é colocado aqui em cima, enquanto outras falas, outras vozes, até outras características é sempre colocada aqui, né? Então, minha fala, como uma espécie de introdução, digamos assim, à fala da aluna, é esse convite e uma forma de provocação também, né? Ontem, 10 horas da manhã, estava passando na televisão uma espécie de barbárie. Essas barbáries, elas têm se perpetuado ao longo do tempo. Embora pareça não ter uma relação direta, tem uma relação direta, porque nós estamos falando do micro ao macro, sobre como as pessoas se valorizam, se relacionam, estabelecem relações de poder e conseguem ou não construir de uma forma justa e aí sim coletiva, tá bom? Luana, com você. Luana, desculpa. Poxa, que contribuição bacana, Alberto. Muito, muito obrigada por essa introdução tão valorosa, né? Uma fala tão rica. Eu entendo que a partir dessa fala a gente tem um chão sólido para pisar agora, para poder falar sobre o que a gente tem ali de microviolências e pensar sobre as estratégias. Bom, novamente, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Quero ressaltar o tanto né, o tamanho da maneira que eu me sinto lisonjeada pelo convite de estar aqui falando sobre esse tema tão essencial, né? Mais uma vez ressalto, Alberto, a importância, né, da fala que você trouxe, que veio como uma base fundamental para a gente falar das microviolências, né? As microviolências, elas estão aqui na pontinha das macroviolências, né, que vêm muito antes, que são avassaladoras e que a gente consegue ver de uma forma muito palpável, né? E assim, diante de alguns cenários, de alguns contextos que a gente vive, a gente não consegue nem ver a macro. Imagina a micro, entende? Então, muitas das vezes, o nosso dia a dia, a nossa prática, né? Muitas vezes coisas da nossa cultura, ou da cultura que engole a gente, não deixa a gente ver a macro. Então, quem dirá a micro? Pois bem, pessoal, então a gente vai se aprofundar aqui um pouquinho mais nesse tema que são as microviolências e as estratégias de fortalecimento das relações no skate feminino. Eu sou Luana Nascimento, eu sou psicóloga clínica, tenho especialidades em terapia cognitiva e trabalho aí com a psicologia do esporte, mais especificamente no skate e no futsal, tendo algumas experiências bem bacanas em como esses esportes vão se relacionar ali com a nossa complexidade biopsicossociocultural, né? Então, eu acho bacana ressaltar e até linkar uma parte da fala do Alberto, que ele diz, né, o skate, ele é sinônimo de liberdade, né, num contexto geral, né, só que nem sempre
ele é um sinônimo de liberdade, né? Para que essa liberdade ela seja genuína, o ambiente ele precisa ser seguro para todo mundo, né? Então, como que o skate vai ser sinônimo de liberdade se é liberdade só para o A, para o B ainda é repressão? Ué, então não é liberdade, sabe assim? Então, quando a gente vai falar de skate feminino, a gente vai falar aí de um ambiente que tem se estabelecido e crescido bastante, e com isso a gente tem mais espaço para enxergar, né, essas questões que vão acontecendo ali no seu dia a dia. Então, eu quero começar definindo o que são as microviolências, né? Então, vamos começar do começo, como eu gosto de dizer. Então, as microviolências, a gente vai considerar como atos sutis que são quase invisíveis, que ferem o outro de forma emocional, simbólica ou relacional. Então, são movimentos muito sutis que às vezes a gente não percebe, que vão de alguma forma, e assim, gente, não é, esses movimentos, eles não vão incomodar. Eles não vão trazer ali, eles não vão dar um belisquinho, não, ele vai ferir. Então, vai ferir a pessoa de forma emocional, vai prejudicar ali a relação de alguma forma, ou vai trazer uma percepção que fere a pessoa que recebe. Tá? Então, isso a gente chama de microviolência. Então, essas expressões, elas podem vir em forma de preconceito, desrespeito, desconfiança, né? E aí a pessoa, né, ou a instituição, enfim, aonde ocorrem essas microviolências, pode vir num jeitinho de falar, pode vir numa brincadeira, numa expressão de uma opinião, e muitas vezes, quando a gente não está atento à macroviolência, a gente acha que a micro é só uma brincadeirinha, e quando a gente vai ver depois de brincadeirinha em brincadeirinha, a gente está extremamente impactado por isso, tá? Então, as microviolências, elas vão aparecer nos comentários que diminuem, sabe aqueles comentários que a gente percebe que ela está querendo expor ali, né, um conteúdo interno, só que acaba diminuindo o outro. Então, assim, será que esse comentário cabe? Será que constrói? Então, isso é uma microviolência. Então, ele vem também nas interrupções constantes, quando uma fala feminina, por exemplo, é invalidada, a gente vê que alguém vai atravessa, né? Então, pode ser uma microviolência. Na comparação, e não é aquela comparação a nível de inspiração, é aquela comparação a nível de, olha, aqui vai, aqui não vai aí, né? Então, ela vem também numa rivalidade silenciosa, né? Onde a gente tem um padrão, né? Uma crença de que se ali se ganha uma visibilidade, desculpa, aqui se perde. Então, eu estou falando de uma forma mais pincelada para a gente se aprofundar já já. Mas isso também é uma microviolência do isolamento social de quem não faz parte ali da sua afinidade, né? Então, isso também é uma microviolência. Quando a gente, é óbvio que nós vamos ali se afeiçoar com os nossos pares, né? A gente vai se aproximar dos nossos pares. Só que isso não significa o isolamento das outras pessoas, que a gente não tem muita afeição, tá? Então, a microviolência também vai aparecer naquele olhar que vai avaliar um corpo, né? Naquele olhar que vai desconsiderar, né, que vai desconsiderar um movimento de manobra, digamos assim, e vai considerar o corpo que faz essa manobra. Isso é uma microviolência também. E aí a gente não está falando de contextos técnicos, tá? A gente está falando do que a gente vê na subjetividade, tá? Outra microviolência, que eu acho que essa é a mais sutil que tem, que a gente quase não percebe, é a projeção. Acho que pode passar o slide, por favor. Deixa eu ver se já aparece nesse. Ah, tá, beleza. Pode deixar, por favor. Então, assim, o que são as projeções? A gente projeta no sentido de entregar. A gente projeta, algumas vezes, algo que tem a ver com as nossas questõezinhas internas para descarregar as nossas questões. Então, isso é projeção. Então, quando alguém descarrega as suas próximas inseguranças ou suas questões sobre o outro, usando crítica como defesa, a gente chama isso de projeção. Esse tipo de microviolência é uma das mais sutis que tem. E me corrijam aí se eu estiver viajando, eu percebo que no ambiente feminino acontece bastante.
A gente sabe que a gente está tomando proporção nos últimos tempos. Então, as microviolências, as quais eu falei aqui agora, a gente vai ouvindo e a gente parece que vai linkando, né? A gente já vai fazendo... Ah! E aí, o que a gente faz, até mesmo sem querer? A gente projeta. Então, a gente reproduz aquilo que a gente já vivenciou. E por que a gente reproduz? Porque a gente não digeriu. A gente não absorveu, a gente não falou sobre isso. Aonde que a gente vai falar sobre isso? Em que espaço que a gente vai falar sobre isso? Vamos fazer um experimento? Eu não sei se todos têm acesso à mãozinha que tem aqui. Sabe a mãozinha de levantar a mão? Vamos pensar nas microviolências que eu coloquei aqui. Eu queria que quem se sentisse à vontade levantasse a mãozinha se já vivenciou ou se já fez alguma dessas microviolências que eu trouxe aqui. Será que rola? Levanta a mão. Tá vendo? E aí que tá. Ou a gente já vivenciou, ou a gente já fez. E a gente faz. Sem querer. Já fez. Né? Muito bom, obrigada, pessoal. Então, assim, quem quiser pode abaixar. Então, assim, a gente faz. A gente já fez. E de onde vem isso? Isso vem de tudo, desse escopo que a gente traz, né? Do que a gente... Eita, tá tudo bem por aí? Se precisar de ajuda, dá um alô. Do escopo que a gente traz, do que a gente vivencia, né? E aí, o que rola por trás das microviolências, isso falando de uma forma psicológica e socialmente, né? Então, da onde que vem, então? Já que a gente, né, sabe de todo esse contexto. Então, elas nascem da falta de autoconhecimento. Então, quando a gente não reconhece as nossas fragilidades, a gente acaba tendendo a projetar. Então, é como se fosse assim, eu não sei lidar com isso, toma. Esse recurso aqui eu não estou conseguindo muito, então eu vou te entregar. Né? Muitas vezes, nasce de um mecanismo de defesa. Então, olha, né, eu percebi que fazendo isso, de alguma forma, parece que eu me fortaleço, então toma. Né? Então, a microviolência vai nascer daí, tá? Ela nasce também do receio que muitas mulheres têm de não pertencer, né? Lembra aquela questão que eu falei do isolamento? Então, a microviolência vem também desse receio de não pertencimento. Quando a gente passa por comparação constante, quando a gente tem uma rivalidade com o mecanismo de defesa, tá? Quando a gente não tem, quando a gente carece de espaço seguro e de espaço para diálogo, a gente também pode fazer nascer uma microviolência, né? Quando a gente tem aquela cultura do cada um por si, né? Essa cultura do cada um por si, me corrijam novamente se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão de que ela nasce ali de um ambiente que sempre foi muito masculino, né? Ele foi muito masculino e competitivo. E aí a gente vai chegando, e a gente fala assim, ó, vamos aí, quem sobreviver, sobreviveu, vamos embora, sabe? E em pensar que hoje em dia a gente tem espaços como esse para falar sobre isso, para falar, não, pera, não é assim. Né, estamos aqui juntas e se nos juntarmos, nos fortaleceremos muito mais, tá? Então, muitas das vezes a gente percebe que quando uma mulher, dentro desse universo, tem uma atitude hostil com outra, muitas vezes não é sobre ela, né? Muitas vezes é todo um sistema que ensinou para ela que só pode um de cada vez. Né, que um se sobressai, que um ou outro se sobressai. Quando, na verdade, se a gente olha para o coletivo, se o coletivo se sobressai gente pra caramba. Me perdoe pela palavra, tá? Então, as microviolências, elas nascem daí, desse conjunto, né? Então, assim, a gente não pode dizer que a microviolência, ela nasce só daquela mulher que tem questões interpessoais. Não. Ele vai falar sobre o ambiente, sobre a construção de cada pessoa, sobre a construção daquela relação no geral e tudo mais. Tá? Pode passar, por favor. E aí, né, embaixo eu coloquei, tá, né, beleza, a gente já entendeu o que são, de onde pode surgir e como que a gente vai fortalecer as nossas relações. E aí que tá, como que a gente vai conectar as microviolências com a estratégia de fortalecimento das relações? Sabe antídoto?
né? Nada é tão mágico assim na vida, né? Mas quando a gente fala de microviolência, o que seria o contrário da microviolência? Seria o cuidado, né? Seria o zelo, o respeito, né? Seria isso. Quando a gente fala de fortalecer a nossa relação, a gente está falando de se cuidar, de ficar forte para fortalecer a outra. E como é que a gente fica forte? Criando essas estratégias e colocando no nosso dia a dia, né? Colocando para valer. Então, o que a gente tem aqui, ó? Quando a gente fala dessas estratégias, é bacana que a gente possa criar espaço de escuta, sem julgamento, né? Então, em momentos em que estamos juntas, momentos de falar o que incomoda, de uma forma pacífica, né? Sem hostilidade, sem apontar quem foi o culpado por isso, o culpado daquilo, né? Tem uma regrinha que eu quero deixar aqui com vocês, que é muito bacana nas nossas interações, que é escutar para entender e não para responder. Tá? Então, essa regrinha, se a gente levar para a vida, gente, a gente conquista o planeta. Porque vamos escutar para a gente entender primeiro. Depois a gente decide o que vai responder. Só que muitas das vezes, principalmente em ambientes um pouco mais hostis ou competitivos, a gente escuta para responder. Então, tá. Vixe, quando vai ver, isso aí já virou um negócio. Tá? Então, quando a gente tem um diálogo também, ao invés de apontar para a pessoa e falar, você fez, você fala, olha, eu sinto que você tenha feito. Porque a sua percepção sobre a pessoa. Então, você não pode dizer com certeza o que a pessoa, né, sente ou faz e tudo mais. Então, esses detalhes vão fortalecer esse espaço de escuta. Então, saber ali, esse ambiente é seguro para mim? Como tornar esse ambiente mais seguro para mim? Como tornar esse ambiente seguro para as minhas, para as nossas e para todas, tá? Em seguida, a gente fala também de substituir a comparação por colaboração. Lembra quando o Alberto falou lá no começo sobre autoestima? Sabe? A autoestima, uma das bases da construção da nossa autoestima é justamente nossas relações. Ai, Luana, mas né, eu preciso que as pessoas me digam, né, o meu potencial, as minhas habilidades. Não. Mas quando a gente sabe do nosso potencial e quando alguém que está fora do nosso campo de visão sabe também e diz pra gente, a gente fala, então é isso mesmo. Então eu percebi uma coisa, fulano também. Outra coisa, né, no campo relacional é essa troca, nós somos pares. Né? Então, e aí, junto com essa construção da autoestima, a gente tem essa comparação muitas das vezes. Né? Às vezes a gente está no piloto tão automático que a gente automatiza nossas relações e automatiza também essa questão, mas por que fulano faz o A e eu não faço o A também, eu faço o B? A gente esquece, né, que um é um, outro é outro, que nem minha avó diria, cada qual com seu cada qual, sabe? Então, vamos tentar trocar essa comparação pela colaboração, né? No sentido de entender que somos seres únicos, especiais por isso, e que as nossas semelhanças podem ser desenvolvidas a partir das nossas relações. Isso é colaborar, tá? Quando a gente fala dessa colaboração, é dar feedback com empatia. Então, às vezes, a gente fala, né? Olha aí, como é que eu tô me saindo? Como é que as coisas estão acontecendo? Então, o que você gostaria de ouvir? Sem romantismo, tá? Com realidade, de forma genuína. De que maneira você gosta de ser tratada? E pensar nisso também, tá? Usar uma comunicação assertiva nessa colaboração, sabe? Então, outra estratégia que eu vou deixar para vocês. Quando, né, for incomodar o que incomoda, ou expressar o que incomoda, colocar assim, olha, quando isso acontece, eu me sinto trananã. Como podemos lidar com isso? Porque você expressa o que você está sentindo e você abre espaço para que a pessoa, né, se movimente ou que para você entenda se você pode se movimentar ou não com relação a isso, tá? Então, a comunicação assertiva, ela vai ajudar bastante no sentido de dar o feedback com empatia, no sentido de poder se comunicar de uma forma mais colaborativa, tá? Outra estratégia de fortalecimento muito legal, reconhecer as próprias projeções. Lembra na hora que a gente levantou a mão, né? A gente não vai poder saber quem levantou a mão porque viveu ou quem levantou a mão porque acabou cometendo,
né? Sem querer, sem saber, talvez, uma microviolência. Mas a gente comete às vezes. Mesmo com todo o cuidado do mundo. Mesmo sendo a pessoa mais empática que você conhece. Por conta de tudo isso que veio por trás. Quando a gente fala de microviolência, a gente está falando da pontinha do iceberg. Isso, tem muito por trás, tá? Muito por trás. Então, o que a gente faz para a gente observar nossas projeções? Observar quando o nosso incômodo com relação ao outro fala mais sobre a gente, sabe? Quando a gente está com aquela irritação, quando a gente sabe que aquela questão é mais nossa do que sobre o outro, se a gente tem autoconhecimento suficiente, a gente consegue compreender isso na maior parte do tempo, e aí a gente não projeta as nossas questões nas nossas relações, tá? Se perguntar, outra estratégia legal. Então, tá ali no conflito relacional, ou em uma questão, né? Tá vivenciando alguma microviolência, se pergunta, o que essa atitude despertou em mim? E por que será que essa atitude despertou isso em mim? E aí, aquele negócio, né? Falar, escutar para compreender. Então, se escuta para compreender primeiro. E aí, depois disso, eu tenho certeza que você vai ter muito mais base para tomar qualquer atitude. Porque você entendeu o que está acontecendo. Com isso, a gente diminui bastante a projeção, porque a gente se conhece, né? Outra coisa, cuidar da linguagem. A gente sabe que a linguagem, ela tem uma variação muito ampla, né? Com relação à cultura, a espaços e tudo mais. Só que a linguagem que eu estou falando aqui, essa linguagem empática. Essa linguagem de eu vou falar com você da maneira que eu gostaria que falassem comigo. As microviolências, muitas vezes, acontecem de forma verbal. E passa. E a gente não consegue ver. E aí, se a gente consegue se escutar e se acolher, a gente percebe, através do autoconhecimento, que aquela nossa linguagem está projetando algo que é nosso, em outra pessoa. E aí, aquela outra mulher faz o mesmo movimento, projeta em outra pessoa. E aí, a gente não fortalece desse jeito, não. E aí, a gente não vence, né? E uma outra estratégia que eu trouxe, muito bacana, que eu acho que é a nossa cereja do bolo, é transformar o cuidado individual em cuidado coletivo. Então, o que é o cuidado coletivo? É fazer uma ciranda, né? É ali e dançar todas em festas? É também. Mas não é sobre isso, né? O autocuidado coletivo tá atenta a quem está chegando agora. É ser receptivo, é cuidar das suas próprias projeções para que você possa cuidar das suas relações. É entender o que passa em torno de você, né? É entender o que passa dentro de você, para que você consiga trocar uma relação genuína, uma relação saudável. Isso é um autocuidado coletivo. Então, quando nós temos uma empatia, quando nós temos uma boa linguagem, um bom espaço de escuta, quando nós temos uma linguagem carinhosa, a gente tem um cuidado que é nosso e um cuidado que é coletivo também. E somente, não só por esse caminho, mas grande parte do caminho do fortalecimento das nossas relações, do fortalecimento do skate feminino em si, vai ser o cuidado individual e o cuidado coletivo também. Quando o ambiente é saudável, todo mundo evolui mais rápido. E evolui biopsicossociocultural. Tá? E essas evoluções, gente, quando eu falo evoluir, eu não estou falando em termos técnicos, tá? Eu estou falando em ser melhor para a gente, ser melhor para o outro e para as nossas relações, tá? Pode passar, por favor. Foi? E assim, pensando no skate de forma geral, a cultura que fortalece, resgatar os valores da cultura skateboard para resgatar e reconstruir em nós mesmos os nossos valores individuais. Fazendo o link novamente com a abertura, né, da fala do Alberto, vamos lembrar sempre, não vamos esquecer não, o que o skate traz para a gente. Sabe? Então, vamos usar como estratégia de fortalecimento. Então, o que a gente aprende com o skate? Né? A gente aprende o pertencimento, a liberdade, a colaboração, né? Tem uma frase muito bacana que é assim, né? Muitas das vezes que uma mulher cai, o sentido que ela tem é ter uma mão de outra mulher para levantar. É o sentido daquela queda, muitas das vezes.
sabe? E esse é o valor do skate. Então, o skate ele tem tomado proporções gigantescas, né? O skate feminino também. Que bom. E eu acho que a gente tem que levar como amuleto, sabe? Um amuleto mesmo, os valores. Então, o que essa ferramenta, né, trouxe pra gente de valores? Sabe, o que ele me ensinou sobre se relacionar, de onde ele me tirou, para onde ele me levou, para onde eu quero ir com ele, sabe assim? Então, eu acredito que se a gente resgata esses valores, a gente consegue resgatar e até mesmo reconstruir habilidades valiosíssimas dentro da gente, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Porque quando uma mulher, ela cresce sozinha, dentro desse contexto, ela rega para que as outras consigam crescer também. E eu acredito, gente, que se a gente adota essas estratégias, né, de fortalecimento das relações, automaticamente a gente elimina as microviolências mais e mais. E com o resultado disso, a gente tem um fortalecimento das relações das mulheres no skate feminino de forma geral. Pode passar, de forma geral. E é isso que a gente busca, né? Em pensar que se os nossos pares estão fortalecidos, os nossos pares fortalecem outros pares. E pensando de uma forma muito grande, a gente é mais forte junto que separado, pô. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar agora um espaço aberto para que a gente possa trocar, né, para dúvidas e demais colaborações. Eu espero que o momento de hoje ele tenha sido enriquecedor, né, não só para nossa vivência individual, mas um espaço para a gente pensar na gente, né, como todo, como a força que a gente tem, sabe? E espero que tenha ficado claro para todos. Estou aqui, né, para a gente poder trocar um pouquinho. Quem tiver dúvida e quiser colaborar, eu estou aqui. Novamente, muito obrigada pela escuta atenta e carinhosa de todo mundo. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Se alguém quiser complementar também a fala da Luana também, fiquem à vontade, gente. Esse é o momento. Vamos pedindo para a ordem, né, para levantar a mãozinha aí, para a gente, né, ver direitinho quem quer. Isso, quem quiser aí levantar a mãozinha, colaborar, fiquem à vontade. Eu estou vendo umas mensagens aqui na chamada. Muito obrigada pelo carinho. Tá aqui, né? Juntas somos mais fortes. Eu acho isso de fato muito genuíno. A união faz a força. Muito, muito bacana mesmo. Ah lá, alguém levantou a mão. Sim, a Carla da Mata, presidente da FEPISC, Federação Piauiense de Skate. Carla. Quem libera? Eu libero? Não, ela pode se liberar aí, né, Carla? Isso. Boa noite a todas. Boa noite. As pessoas aí conectadas. Boa noite. Muito bom aí a iniciativa do fórum, como um espaço de diálogo, porque nós mulheres temos uns espaços de fala represados, né? A gente, por muito tempo, foi plateia, e até como plateia desrespeitadas, né? Como plateia nunca tivemos validadas as nossas observações, as nossas reivindicações e reclamações. Esse espaço falando sobre microviolência, para mim, por exemplo, que sou uma mulher que venho de um movimento político, social, há muitos anos, inclusive dentro do skateboard, a minha vida quase toda, são 30 anos dentro desse espaço de construção, como praticamente a única mulher aqui dentro do meu estado, no espaço de liderança, né? As mulheres andando de skate, os homens andando de skate, e a gente num espaço de confronto e enfrentamento às violações das nossas necessidades como juventudes, como pessoas defensoras de direitos humanos, confrontando a polícia, confrontando governantes, desde quando eu tinha 16 anos que precisei assumir minha identidade como skatista, porque eu era punk, anarquista, né? E eu vivia o mundo do skate, do rock, do mundo mesmo de rua, e eu não me assumi anarquista, não me assumi skatista, eu me assumi anarquista.
andava de skate, mas eu não me reconhecia skatista, até que a polícia começou a me identificar como skatista. Aí eu precisei assumir, eu sou skatista mesmo, mas eu me assumi, me reconhecer skatista, foi quando eu comprei meu primeiro skate novo, zerado, 0 bala, porque eu andava com skate antigo, um skate velho, né, remontado aí com as peças dos outros camaradas. E engraçado que eu vivo um ambiente masculinizado, essencialmente, predominantemente composto por homens, e eu nunca tinha me sentido vítima ou alvo de uma violência política de gênero, né? Eu já discuti, já fui para porrada, bufete aqui, a mulher que se reconstruiu como mulher, hoje em dia eu assumo a minha feminilidade, não vou mais ao bufete, mas já fui aos bufetes na rua, porque me sentia agredida, mas não como vítima, né? Eu sempre fui reativa. E esse ano eu tive, inclusive, agradeço aí a Aline pelo movimento, e a gente teve uma conversa muito boa no último dia 30 de setembro, e eu resgatei uma violência política de gênero que eu sofri dentro da Confederação Brasileira de Skate, né? Invisibilizada, a gente já sempre foi, principalmente como mulher nordestina, como liderança dentro do skate nordestino, aqui com algumas instituições, alguns camaradas, né? Mas a primeira vez que eu me senti vítima foi dentro da Confederação, dentro de um espaço de poder e de luta que eu venho construindo há muitos anos, e aqui tem algumas mulheres aqui que sabem desta luta, porque até 2009 não existiam mulheres dentro da Confederação, né? E eu cheguei a discutir alguns assuntos com a Confederação diretamente, antes mesmo de ser filiada, desde 2004, quando foi realizado aqui o primeiro evento nordestino aqui, que era de skate profissional, que foi o Campeonato Profissional de Skate em Sobral, né? Então, desde 2004, a gente está aí de frente mesmo na luta dentro da instituição CBSK, antes mesmo de ser instituição filiada, e já tive embates duríssimos, num ambiente essencialmente masculino, e a primeira vez que eu me senti violada foi agora que temos mulheres dentro dos espaços da Confederação. E é incrível algumas falas, como foi feita aqui do Alberto, da Luana, sobre essas questões das microviolências, que às vezes é um fruto do sistema machista que coloca mulheres contra mulheres, que invisibiliza as pequenas conquistas de algumas mulheres, por exemplo, como algumas já me questionaram: eu nunca competi com você, eu nunca lhe vi no campeonato, você competiu onde? Qual é a capa de revista que você participou? Qual é o vídeo que você participou? Traga fotos para provar que você é skatista aí na sua região desde 1996. Não tenho, porque nem homens daqui do Nordeste têm. É uma cobrança tão violenta que alguma mulher possa fazer isso com outra mulher, como aconteceu comigo, porque nem homens do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste têm capas de revista desde a década de 90, porque muitos não tiveram, vem ter agora, com rede social, que vem ter alguma visibilidade, algum espaço de fala, algum espaço de oportunidade, né? E eu que estive sempre construindo o skate institucional, nunca fui competidora. Homens e mulheres estavam lutando para competir, eu aqui lutando para construir pista de skate, para construir campeonato, incluindo homens e mulheres. Piauí, desde 1999, tem um circuito ativo que tem homens e mulheres juntas, que nunca precisaram brigar por campeonato feminino. Piauí, qualquer pessoa do universo que chegar a dizer Piauí teve briga para ter campeonato de skate feminino, nunca teve. Porque eu sou liderança para construir esse espaço junto com os homens. E aí eu tinha esse constrangimento de me colocar como liderança, e hoje eu preciso reconhecer isso, eu preciso nomear os sentimentos de violações e reconhecer isso. E eu me resignei, deixei de participar dos fóruns da CBSK desde que sofri essa violência em 17 de março de 2025, mês do Dia das Mulheres, e novamente em abril, quando aconteceu uma situação dentro do grupo da Confederação, eu precisei passar por um processo interno aqui de muitas lutas que eu tenho, que eu enfrento, de canalizar. Opa, não vou desistir. A resistência precisa acontecer de processar as situações, as dores, as decepções, respirar, vou concentrar em outras coisas, porque eu tenho muitas frentes aqui, né? Eu participo de alguns conselhos de direitos aqui, eu sou conselheira estadual de direitos humanos, as violações que eu enfrento aqui são muitas. Como Conselho Estadual de Direitos Humanos, aqui não tem tempo para a gente ficar pensando, aconteceu isso comigo, me chamar de feia. Não dá tempo, gente. Então, assim,
A gente precisa ser forte. Às vezes a gente tem umas falas que eu reconheço que, para mim, que vivi um ambiente masculinizado, reproduz algumas falas que para as mulheres são violentas. Mas eu precisei passar por isso e me endurecer. Não perco a ternura, mas eu endureço em algumas falas, algumas formas de falar. Né? Mas a gente precisa desses espaços, discutir, reconhecer as violências, micros e macro, que a macro faz parte desse contexto de disputa, de protagonismo. Dentro da confederação existe uma disputa de protagonismo, porque é a abertura de portas, e a abertura de portas, né, nesse momento, não é quem vale mais, quem contribui mais, mas é quem cala mais, quem se mostra mais conveniente, subserviente. Infelizmente, é esse o processo para homens e mulheres. É quem concorda mais, quem é mais docinho e bate nas costas do gestor. Infelizmente, aí a gente precisa desses espaços, e eu parabenizo todas que estão aqui para construir esse momento de diálogo, de desabafo também, porque a gente passa pelas violações, não dá tempo de acolher uma a outra, não dá tempo da gente buscar saber o que foi que aconteceu, que tu sumiu, né? Principalmente para mim, que sou ativa e falo pelos cotovelos, como vocês podem perceber, né? Por que tu sumiu, Carla? Ninguém nem quer saber o que eu sumi, mas eu fui catar meus caquinhos, né? E agradeço aqui a Jane, que fez um convite lá no grupo da Liga Nordestina, lembrando desse fórum, a Aline também já tinha falado sobre isso, e eu acredito que esse espaço de escuta, de troca, ele vai ser importante demais para mim, para todas que possam estar aqui, e que já sentiram na pele essas microviolências, inclusive essa questão que às vezes parte de mulher para mulher também. Obrigada. Muito obrigada, Carla, pela colaboração, né? Muito rica a sua fala, obrigada por compartilhar com a gente as suas vivências também. Aline, dá tempo das meninas colaborarem também, é que levantaram a mão? Claro, dá sim. Acho que são quantas? 2 ou 3? Então, pelo que eu estou vendo aqui, são 2. Tá, vamos até 8h50? Que a gente acabou entrando um pouco depois, tá bom? Para a gente não estender mais do que 1 hora, que é o combinado, tá bom? Beleza. Fique à vontade, meninas. A próxima é Karina Sodré. Oi, gente. Olá, Bom dia, boa tarde para mim, boa noite para vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando desse fórum, né? Agradecer a Aline por proporcionar tudo isso para a gente, a Cibele, e juntamente com a fala da Carla, infelizmente a gente tem que se unir, porque julgada a gente sempre vai ser, né? Violentada, eu acho que a mulher todos os dias sofre um tipo de microviolência, e isso precisa começar a ser mudado do próprio ser humano. Eu sei que a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente pode começar a plantar essa semente desse movimento. E eu sou também prova, porque aqui na Califórnia é muito visualizado esse lado masculino, e os próprios brasileiros aqui que fazem parte da comunidade do skate não ajudam a comunidade do skate feminino, mas como a gente é teimosa, a gente corre atrás, eu consegui me fortalecer junto com muitas mulheres aqui, inclusive a Emília Bronca está sendo a minha parceira em todas as causas que eu abordo no skate feminino, em colaboração com o skate feminino, em colaboração com atletas que precisam de mais oportunidades dentro e fora de campeonato, dentro do skate, para o seu crescimento pessoal, o seu crescimento, né, como ser humano nessa vida. Então, assim, Carla, fica tranquila, gata, porque aqui a gente está fazendo corre, tem mulher do nosso lado, sabe? Não vai ser homem nenhum que vai nos parar, porque a gente tem essa força, e se a gente conseguir continuar se unindo, as nossas forças quebram países, quebram fronteiras, igual eu estou quebrando aqui na Califórnia. Então, era só isso que eu queria dizer mesmo. Esse fim de semana a gente vai ter o principal campeonato de skate feminino aqui na Califórnia, e nós temos 6 meninas do Brasil participando nas modalidades street, bowl e vertical. Então, quem puder aí dar uma força, vai ser transmitido no canal do X Games, acho que às 5 da tarde no sábado e no domingo.
Nós vamos estar lá, eu vou estar lá representando o Brasil, representando todas vocês que estão aí, e em conjunto dessa força aí para o skate feminino. Valeu, galera. Obrigada, Karina, pela sua contribuição. Agora acho que é a Janaína, né? Isso, Janaína Duda. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. O que eu queria trazer era mais reflexões do que eu percebi aqui no fórum, né? Assim, queria primeiramente parabenizar por esse fórum, acho que é muito importante e o skate feminino carece muito disso, desses espaços de diálogos, de trazer essas pautas, né? E aí, queria pontuar algumas coisas. A primeira é que acho bem importante também ter a presença de um homem. Isso pode parecer um pouco polêmico, talvez seja, mas a gente acredita que precisa realmente dialogar. Mas, bem, eu acho bem importante a participação de um homem dialogando sobre esse tema também, porque às vezes fica muito restrito entre nós mulheres, né? E isso precisa ser um tema que os homens precisam também conversar sobre, porque, assim, parece clichê citar a frase de Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, e isso também acontece para o homem, né? A masculinidade, ela é uma construção, e dentro do skate, em qualquer outro espaço, nós mulheres colecionamos macro e micro violências que por vezes são praticadas por homens. Então, assim, é preciso homens estar falando sobre isso com mulheres para também aprender, né? E também com outros homens para que seja uma referência, multiplicador desse conhecimento, né? Eu achei bem interessante que vocês trouxeram essa contextualização, né, de como essa microviolência, macroviolência, como ela acontece, como ela se consolida, mas também formas de lidar com ela, né? Por vezes eu vejo uma atitude predominante em qualquer espaço político, nesses diálogos também que a gente tem sobre gênero, uma polarização. E aí, se a gente quer realmente que a coisa mude, eu acho que isso não tem que ficar restrito no espaço feminino. Isso a gente tem que falar também para os homens. A gente tem a consciência que a gente foi, vou usar essa palavra, castrada de muita coisa por conta de um sistema patriarcal, né? E os homens cresceram também nesse modelo. Então, assim, eu acho que se você vai falar com violência, como por vezes eu já fui assim, né, dentro do movimento skate, tal homem é escroto e tal, você não vai despertar, você não vai favorecer um diálogo, uma oportunidade para que a pessoa aprenda e tenha realmente uma empatia. Você vai gerar uma resistência e muitas vezes um conflito. E aí, se você quer criar um espaço de crescimento para mulheres, a gente não vai isolar o espaço ali do skate. A gente, muito pelo contrário, vai conviver ali naquela situação de tensão e, por vezes, coloca a gente em risco. Bem, era isso que eu queria pontuar. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Janaína, pela sua colaboração, pela sua fala riquíssima. Realmente é importantíssimo, né, trazer essa questão de ter um homem falando aqui sobre, né, ouvindo-nos sobre. Muitas vezes nós somos plateias, como a Carla, né, se não me falha a memória, falou. Muitas vezes a gente foi plateia, né? Então é bom agora também a gente entender que essa visibilidade, nós temos aqui presente também um homem para que possa colaborar, para que possa, né, nos aprofundar e expandir aí o olhar sobre esse universo. Agora acho que é a Vitória, né? Não? Isso, Vitória Souza. Vitória? Está por aqui, ativa o microfone. Tá saindo tranquilo o áudio? Dá para ouvir direitinho? Agora dá. Boa noite, meninas, menino, boa noite.
Eu me chamo Vitória, sou skatista daqui de Salvador e participo do coletivo da Nitecrio. E eu sou uma mulher trans, então eu achei muito importante dar uma outra visão, né? Além de ser uma mulher, mas uma mulher trans no skate, que querendo ou não, a gente sabe que para algumas pessoas, principalmente para os meninos, é um pouco diferente, né? Ter uma outra mulher que está ali andando diferente, já olham para o rolê, já pensam, já tem essas microviolências, né? Internas e vão quebrando conforme a gente vai participando desses ambientes. Então, eu acho muito importante também ter essa troca com outras meninas cis e não binárias também que querem participar do meio do skate, mas ficam com medo dessas microviolências e das violências maiores também, né? Então, eu acho muito importante essa troca de ter com as meninas, ter esse feedback, não ter medo, sabe? De trocar e dizer, olha, isso aqui que você fez não foi legal, ou quando fizer alguma coisa, quando acertar alguma manobra, alguma coisa assim, ou qualquer coisa que realmente vá acrescentar na vida da pessoa, falar sobre. Eu acho muito importante essa comunicação. E obrigada pelo fórum, o fórum é algo incrível. Boa noite. Obrigada, Luana. Ou Luana, Luana, não. Vitória. É isso, esse espaço aqui é para todo mundo, tá abrindo aí, né, um pouquinho do que pensa, do que pode contribuir também, né? Eu acho que toda fala aqui é importante, a ideia é essa, é crescer. E, caraca, Cadê? eu caí, foi mal. O tablet caiu. É crescer juntas aí, enfim. Eu acho que o Tiagão quer falar, eu acho que a Jane também na sequência. Vamos embora, galera. Tá muito bom esse papo. Vai lá, Tiagão, pode falar, tem que ativar o microfone. Vamos para a Jane, então? Depois o Tiago fala, porque eu acho que não tá. Tiago, você consegue falar? Opa. Tá, depois ele fala, então. Pula para a Jane. É Gabs, está primeiro. Desculpa. Ah, desculpa. Olá a todos, boa noite novamente. Vamos lá, vou dar minha contribuição. Eu comecei a andar de skate menino, criança ainda, então eu não era menina, eu era mais um menino no rolê, né? E quando fiquei um tempo sem andar, depois que retornei, ainda era predominantemente masculino o meio, não tinha mudado nada nesse aspecto. E E eu continuei convivendo muito com os meninos, que como todo mundo sabe, né? Imagina os skatistas aí, dos anos 90 como não era, né? Esses estripeiros. Eles, claro, tinham muitas macroagressões e microagressões. Então, de coisas que eu ouvi dos caras, os caras falavam para mim por um tempo que eu ia ficar muito tempo ilhada e sozinha. Porque mulher não gostava de cair e machucar a canela, não, e nem partir a unha. Então, os caras não ensinavam manobras, os caras não baixavam obstáculos para eu aprender as manobras. Eles diziam sempre que nunca iam reduzir os obstáculos para me acompanhar, e eu que tinha que andar para acompanhar eles. Quando eles iam para a rua, porque eu vim sair mais para a rua, um cara de saco, que esse aí sempre me chamava para os rolês de rua, e um amigo chamado Cristiano, mas o resto entrava uma Kombi, como sempre, arrumava toda para o rolê, e quando chegava na hora, eles diziam que só ia pro rolê de rua quem já descesse corrimão. Aí eu dizia para eles, e desse jeito eu nunca vou descer. E aí eles entravam na Kombi e eu sempre ficava para trás. Então, sempre foi presente as microviolências em minha vida, desde sempre no skate. Quando menina, os caras viravam um obstáculo comigo em cima e eram sempre muito perversos.
E aí depois era a minha coisa toda para incentivar outras mulheres a andar de skate, né? Era duro, era dureza. Ninguém queria se machucar realmente, né? Ninguém queria ficar com a canela realmente machucada. E os caras sempre nessas mesmas ideias, vai ficar sozinha. E às vezes muitas garotas chegavam ali, e aí já era outro tipo de violência. E era de meninas também com outra consciência. Chegavam para andar de skate, daqui a pouco já estava interessada em algum dos caras, já não estava mais andando de skate, já não estava interessada mais no skate. Então eu era só, me sentia só usada dentro dessa situação. Então eu ficava querendo que as meninas andassem de skate, mas depois parecia que isso se repetia muito, e eu já fiquei meio. Quando as meninas apareciam, eu ficava meio ressabiada de fazer amizade, porque eu não sabia se estava de verdade interessada no skate, que era o meu propósito, não eram os caras. E era difícil também ter essa relação aí depois de um tempo, né? Porque foi difícil ali também acreditar que as meninas queriam andar de skate. Aí eu incentivei uma amiga a andar, ela entrou no caminho, aí eu vi um dos caras ensinando uma das meninas, e eu falava, esse cara nunca me ensinou nada. Esse cara anda com os caras que tem câmera e tira fotos e me exclui das fotos. Mas está ensinando a mina, porque a mina é gata, porque a mina é muito bonita. Aí outra microagressão. Quando eu comecei a ter um convívio maior com mulheres andando de skate, foi com essa primeira geração do skate que tinha outras meninas, Marbrisa, Mariana, Lussandra e Janaína, e ali eu me senti mais acompanhada, convivendo com outras meninas, conversando sobre manobras e tendo vida de skatista. Mas eu, depois no convívio com a Dendicre nos primeiros anos, nossa, eu fui muito, eu também fui a pessoa que praticou essas microagressões com outras mulheres. E que o convívio com a Dendicrio ali na condução junto com Hannah, e que eu acho que todas nós juntas ali somos condutoras, que todas somos colaboradoras do processo, me fez crescer, sensibilizar e aprender muito, e entender o quanto que o convívio dos caras tinha me masculinizado, que coisa, né? E eu que sempre estava escaldando os caras por serem tão machistas e escroto com as minas. E, de repente, já me era natural ser um pouco grosseira com outras meninas. E foi o convívio com a Dendecrio que foi Não que eu não fosse sensível antes, no caminho eu já fui, virou uma competição com os caras, sabe? Eu dizia para eles, eu vou conseguir. E ele dizia, você vai conseguir, você vai passar um tempão sozinha. E eu consigo. Você vai ver, eu consigo. Aí depois dessas 5 aí, foi maravilhoso. Depois cada um foi pro seu caminho. E aí continuei andando de skate. E fiquei sozinha de novo um período. Mas no caminho, graças a Deus, aí apareceu Hannah. E Hannah foi uma pessoa assim que foi me dando muita visão, muito mais visão de mulher, e me fazendo entender que essa visão que eu tinha era muito por ter convivido com os caras. Então, no caminho, essa coisa de ter mais consciência como skatista, mulher, foi aflorando mais. E aí, quando veio a Dendecrio, foi a oportunidade de colocar, né, isso que a gente estava trocando. E eu fiquei mais ou menos 11 anos sem andar de skate, ela falava, vamos andar de skate, vai ter que voltar. Então, aproveito também para agradecer por isso, por não ter desistido. E hoje é muito fácil reconhecer as microagressões e ser uma pessoa que não procura não as praticar na máxima, e entender a sororidade antes da própria aplicação e popularização da palavra sororidade. Então, eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha colaborado um pouco
Boa noite para todos. Maravilhosa. Obrigada pela sua contribuição. Quem é a próxima? Gente, a gente precisa, assim, adiantar um pouquinho por conta do horário, tá bom? Eu acho que é o Tiagão, ou a Jane e o Tiagão. Fala A aí, Jane e Ana. o Tiagão. O Tiagão tinha entrado pedido primeiro, não conseguiu comunicar. Então, vamos lá, Tiagão primeiro e Jane depois, pode ser? Pode, segue. Galera, Fechado. Não estamos te ouvindo, Tiagão. que fala bonito. Gato, eu acho que tá Estão me aberto ouvindo o bem? microfone. Agora sim. Maravilha, maravilha. Bom, gente, eu no começo da reunião do fórum, eu até me perguntei assim, poxa, será, né, o que eu estou fazendo aqui, só eu de homem, ou eu e mais um? Mas eu vim, assim, continuei, porque, com toda humildade, como o Alberto falou, eu me coloquei numa situação de aprender, de ouvir, né, e tentar entender o que as mulheres sentem tanto necessidade na pista de skate. Eu comumente ando de skate aqui em Curitiba, né, faço parte do CNSK8 aqui, que é um projeto da CBSK, e normalmente a gente convive com mulheres na pista, e são poucas mulheres, né, poucas mulheres. E eu sempre falo isso aqui com colegas, com pares, com todos, em qualquer pista que eu vou, que o skate, ele vem de uma inclusão social que muitas vezes ele é uma cortina de fumaça, assim, porque eu não vejo muitas mulheres, eu não vejo transexual, eu até brinco, se eu trouxer, eu falo para os meus colegas homens, né, pô, cara, vocês são, aceitam tudo, não são preconceituosos, como, né, falam, né, sempre, mas se eu chegar aqui com uma amiga ou um amigo transexual, como que vai ser a postura de vocês, né? Então, isso só batendo nessa parte que realmente não existe, a gente não tem outros gêneros andando de skate, a não ser o homem, na sua grande maioria, e uma pequena parte aí das mulheres, né? Eu vejo muito isso que vocês estão debatendo, né, que são as microviolências, e obviamente que eu já devo ter feito mais de inúmeras vezes. Mas é por isso que eu estou aqui, para entender e aprender que, às vezes, com pequenas palavras, gestos, olhares, a gente está causando esse problema na vida de todas vocês, né? Bom, eu parabenizo vocês todas de estarem fazendo isso. Eu nem imaginava que ia juntar tanta mulher assim nesse fórum, né? São 29, 30, 40 participantes. E, cara, e vou dar o parabéns também, porque pelo menos eu e mais um, se eu não me engano, foi captado pela mensagem e com vontade de participar do fórum e entender, né? Seja psicologicamente ou, como o Alberto passou aí, uma baita de uma mensagem, ou sendo tocado por grandes histórias de grandes mulheres, né, guerreira, que incrivelmente fazem pelo skate aquilo que muitos homens não conseguem fazer, sabe? Que conseguem só gritar e manobrar na pista de skate, que é o que muitos sabem fazer. Então, pô, queria falar só isso porque pediram tanto para um homem aqui, pô, eu tenho um momento, achei que não era momento de fala mesmo, mas eu queria só dizer que eu me sinto muito honrado e tenho um baita orgulho, eu não conheço basicamente ninguém, mas eu que amo o skate, cara, e amo realmente a inclusão de pessoas no skate, não só por falar. Falar até papagaio fala. E eu vejo que, tem um futuro brilhante para nós, para o skate, e é isso. Parabéns para vocês. Espero ser o primeiro de muitos homens que tenham vontade de conhecer, de entender, de ter essa sensibilidade, essa empatia com vocês, com o trans, com o gay, com criança, com adulto, com idosos. Ou seja, a palavra-chave é a empatia. O Alberto falou, até tocou num ponto ali que eu vou, se puder, rever, né? Que a empatia é a palavra do momento aí, a gente tem que saber usar ela da melhor forma, não só da boca para fora. E é isso. Obrigado aí, Aline. Obrigado a todos que me deram a possibilidade de falar um pouquinho aqui com grandes mulheres aí do Brasil todo. Eu estou no Sul, né? Ouvi as falas do pessoal do Nordeste. Realmente temos que abrir o skate para o Brasil todo. E a gente está numa cidade chamada Curitiba, que quem não sabe, nós estamos passando por um processo de estruturação de pista de skate que eu falo para todos aqui, cara, é sonho.
Nenhuma outra cidade ou capital está tendo a possibilidade que a gente tem. Então, a gente tem que realmente fazer mais mulheres, mais atletas, e essa inclusão ela tem que realmente acontecer de verdade, não só ficar, né, nós homens principalmente que gostam de usar termos de inclusão, inclusão, e pô, e quando chega uma mina na pista não consegue nem dar uma dica como dropar, como descer, como remar, como dar uma manobra, enfim, é isso, tamo junto, obrigado mais uma vez aí, gratidão demais, valeu. Valeu, Tiagão. Obrigada aí pela contribuição também. Jane, Oi. vamos encerrar, tá, galera? Depois a Jane, a Nicole e a gente encerra, tudo bem? Perfeito. Rapidinho, então, justamente para aproveitar que ainda quer falar, né? Eu também poderia deixar de dar minha palavra também, de fazer vocês saberem o quanto realmente isso é importante nesse movimento. Eu não tenho noção de quanto realmente isso era bom para reforçar, né, o que a gente já pensava, né? Porque no meu caso, tudo que foi dito, né, pela Luana, eu concordo plenamente, eu já ponho em prática, né? Eu vim dos anos 2000, né? Eu entrei no skate pelo fato de que eu estava querendo me encontrar, e sempre me achei fora de um contexto, no ambiente onde eu vivia, e o skate me trouxe a me sentir realmente a me encontrar, né? Era aonde eu me encontrei, foi dentro do skate. E aí, por forças maiores, né, como essas questões aí machistas, né, sociais, eu tive que me afastar do skate, né? Fiquei 2 anos como atleta na época, né? E me afastei durante 20 anos. Estou voltando agora faz 3 anos para contribuir com o institucional, né? Já naquela época eu tinha esse impulsionamento, né, de fazer o skate funcionar na área institucional, né? E hoje eu tenho a oportunidade, né, e estou fazendo mais por batalhar pelo institucional, né? Fiz um curso, né, de arbitragem há 1 ano atrás e hoje atuo, né, como juiz nos campeonatos e também gosto, né, de impulsionar, né, movimentos para atrair as meninas, né, para o meu skate. Sabemos, não é novidade, que o Nordeste realmente carece muito disso, né, e com relação a essa reunião, né, que eu achei muito importante, foi falado também que o que é mais pontuado nisso aí é a figura masculina, né? Mas eu senti uma certa diferença dos anos 2000 para quando eu voltei ao meio do skate 20 anos depois, né? Eu posso dizer que melhorou um pouco essa questão do machismo, tá? Mas pelo pouco que eu consegui observar, tá? Eu acho que essas questões enfraqueceram a cultura do skate, né? E essa microviolência, ela também foi minada para o meio feminino, entre nós. Eu percebi isso, entendeu? Graças a Deus, eu não tenho nenhuma experiência, certo, de microviolência, mas eu posso dizer também, posso frisar de que pode ser, talvez, né, não vou afirmar que foi ensinado agora há pouco também para a Luana, eu não gosto de afirmar nada, mas talvez, pelo fato de que eu tive que me moldar aos homens, né, eu vejo que a gente acabando tendo que se moldar, a se comportar como eles, a gente ganha uma certa visibilidade, porque eu acho que a invisibilidade, eu posso dizer que é a evidência que eu tive com essa microviolência, é na questão da invisibilidade, né, que quando a gente está no meio deles, a gente percebe uma certa, assim, diferença com a gente, né, pelo menos foi a experiência que eu tenho, que eu posso dizer com relação a isso, né, que eu tive, até hoje, né, ainda tem isso hoje. E no meio das mulheres eu percebi isso também, né? Eu não sei se é questões de rivalidade, eu não sei se é questões realmente de competitividade femininas mesmo, mas eu percebi isso e com relação a essa reunião aqui, eu só reforço realmente a necessidade, a importância, né, da gente puxar essa galera a fazer despertar, muitas vezes são questões são coisas que estão no automático, né, os homens, por exemplo, também, que eles já estão mais que conscientizados com relação a isso, mas na prática eles ainda falham, né, eu acho que eles estão no automático ali, na prática acabam falhando com relação a isso, mas eu acho que todos já estão conscientizados, né, com relação a isso, e é isso, né, eu gostaria de frisar, não só também no meio masculino, essa questão, mas eu vejo isso também no meio feminino.
E aí, aqui, né, onde eu estou, no Rio Grande do Norte, é bem escasso mesmo, né, a ala feminina no meio do skate, e quando eu tenho uma oportunidade, né, de acolher uma aqui, outra ali, né, e aí eu, né, já coloco em prática essa questão do acolhimento, da empatia, de fazer a pessoa se sentir bem, né, se sentir à vontade no meio deles, que, né, eu vejo que também tem essa questão também, e deixar a pessoa à vontade com relação a isso, não só no meio dos homens, como no meio de nós também, né, das mulheres, que é o que eu estou vendo isso também, essa indiferença também no meio das mulheres também, né. A gente também sabe, né, no caso eu também concordo em ter que se posicionar bem, né, falar de um modo que não cria um conflito, né, no meio deles, mas também concordo na questão da necessidade de falar grosso, sabe, chegar um momento que é necessário falar um pouco mais firme, né, porque senão realmente é aquele ditado, se monta, né, monta em cima da gente. E é isso, né? Muito importante isso. Vai valer para reforçar, né, o que eu já acreditava, certa reunião, e que realmente tenham mais conscientizações como essa no meio da gente. É isso. Obrigada, galera. Obrigada, Jane. Agora temos a Nicole, a gente vai pedir para ser bem brevezinha, viu, Nicole? Se puder. E a gente ainda tem que tirar uma foto, gente. Vai todo mundo abrir a câmera, sair aquela foto bem lindona, com todo mundo aparecendo, sorrindo. Vai lá, Nicole. Bem breve. Boa noite a todos. Meu nome é Nicole Santos, eu sou atleta skatista. Eu tenho 15 anos de idade, eu sou de Imperatriz Maranhão. E eu queria falar um pouquinho, na verdade, sobre o projeto social Skate Rosa, que nasceu justamente no tema abordado. Que normalmente os meninos eles gostavam mais de andar com os meninos. Isso por muito tempo. Eu acho que quase todo o meu período que eu ando de skate já, que eu tenho 3 anos e meio, foram todos os meninos andando e eu ficando mais meio que excluída. Eu andava mais com a galera do Master, que eles sempre me ajudaram bastante a pegar as manobras. E também, se fosse preciso, eles pegavam na minha mão para me ensinar, então eu sempre fui bem acolhida por eles. Mas só que os meninos gostavam mais de andar entre si. E eu fico muito feliz desse tema estar sendo abordado e de saber que o público, né, as skatistas, estão a cada dia se fortalecendo cada vez mais, está crescendo cada vez mais, e eu fico muito feliz com esse tema abordado. E também sobre a questão da rivalidade feminina, já aconteceu também bastante, mas de saber que um dos valores que a gente leva no projeto é sobre as meninas estarem levando essa questão de se ajudar uma a outra, de caiu, levantou, pega na mão, e de tempo ter essa questão da irmandade. Eu fico muito feliz desse tema estar sendo abordado. Eu estou sendo bem breve, acho que estou falando até um pouquinho rápido, mas eu fico muito feliz do skateboard feminino estar cada vez crescendo mais. Estamos aqui para contribuir, e é isso. Muito obrigada. Massa demais, gente, escutar tanta experiência, né, importante aí para o skate, para o crescimento nosso. Vamos tirar uma foto, e assim, eu acho que todo esse movimento que nós temos feitos aqui, dentro da CBSK, é exatamente para nós fortalecer mesmo, sabe? Nós mulheres, ocupar mais espaço, se fortalecer, se respeitar, né? Eu acho que a gente precisa respeitar as diferenças, como foi falado, né? Todas aqui já sofreram, sofrem, já fizeram também. Então, é mais por uma questão da gente se observar mais, acolher mais, sair dessa fala de que, vamos aí, eu dou a mão para todo mundo. A gente sabe que não é assim. A gente acabou de sinalizar aqui várias experiências. Eu acho que, cara, a gente está num processo que nós podemos fazer diferente, sabe? De verdade, sair dessa ideia de fala e agir mesmo. Então, assim, a minha preocupação enquanto hoje vice-presidente, né? Eu sou skatista, independente de ser vice-presidente, eu sou professora, eu estou aí também nesse universo há muitos anos, e é triste, né? A gente vê tantas coisas acontecendo e, às vezes, também reproduzir. É muito triste, né? Então, é isso, que a gente continue avançando, continue, de fato, abrindo portas para as outras, deixando de lado um pouco o ego, sabe? De que, eu alcancei, eu vou sozinha.
ou, ela alcançou, eu também quero, óbvio, todas querem, mas eu acho que todas reunidas, né, num propósito, juntas, cara, a gente tem muito mais a avançar enquanto mulheres, em cada, né, em várias áreas, do que cada uma fazendo sozinha, né? Então, é isso, assim, é o meu desejo, é o desejo de todas aqui, e que a gente possa se fortalecer cada dia mais. Só para não esquecer, 29 de novembro, o Congresso Nacional, né, de Skate Feminino, que vai acontecer aqui em São Paulo. Uma maioria aqui, né, eu acho que já sabe, algumas que estão aqui também são palestrantes, vai ser um momento muito importante também para esse desenvolvimento do skateboard feminino. E é isso, quem não puder participar presencialmente, compartilha, né, troca ideia com as manas aí próxima, para entender que é importante esse movimento que a gente está fazendo, tá bom? E tudo isso, gente, não é a Aline, não é fulana, não é ciclana, é todas nós, existem várias histórias aqui, e todas as histórias são importantes para esse desenvolvimento do skateboard feminino. Então, assim, isso tudo é construção coletiva, eu não consigo ver o fórum, o congresso sendo algo individual, um sonho meu, ok, eu tinha esse sonho, mas eu sei que tem outras aqui que também tiveram esse sonho. Que bom que está sendo realizado agora, que bom que está sendo feito agora. Então é isso, assim, o sonho é de todas, a ideia é coletiva e vamos juntas, né? Sem sozinha ninguém faz absolutamente nada, tá bom? Vamos tirar uma fotinha, vamos embora. Todo mundo abrindo a câmera, bem lindo, vamos lá. Vamos partir para a janta e vamos partir para aquelas, né? Para o jogo. Vamos lá, gente, sorriam, bem lindas. Bem lindos também, viu? Vamos ver. Só um minuto. Mais uma. Vamos lá. Deu, Elisa, também? Eu tirei aqui. Beleza. Obrigada, Luana. Obrigada, Alberto. Obrigada a todos que participaram aqui até agora. O congresso, Aline, perguntaram aqui, não vai ter transmissão ao vivo ou não? Acho que não, né? Então, eu acho que não, mas a gente pode tentar, tá, gente? A gente chegou a comentar um pouquinho lá no início, se rola, se não rola. Isso vai depender muito também da organização, né, ali, do Skate Week, que a gente vai estar dentro de um outro evento, sabe? Então, não depende só da gente aqui, mas vamos tentar, porque tem muita gente pedindo, muita gente. Então, vamos ver o que a gente faz aí, tá bom? Torçam. Às vezes até no improviso a gente consegue alguma coisinha, né? Vamos ver. Exatamente, vamos pensar. Quem tiver alguma sugestão, joga aí que a gente vai ajustando, tá bom? Valeu, gente, um abraço, fica com Deus. Obrigada a todos, abraço. Tchau, tchau, obrigada. Especialmente aos palestrantes aí, Luana e Alberto. Obrigadíssima. Tchau, gente, um abraço a todo mundo. Ótima palestra. Abraço. Aí, ó, o Lima Skateboard, qual é o seu nome? Estava aí o tempo todo também, Daniel, outro homem, tá vendo? Temos alguns, viu, Tiagão? Temos que estar aqui. Temos que estar aqui. Como educador social, tem que trazer também essa importância, né? Pô, as crianças da base até adulto. Já que eu trabalho com crianças pequenininhas, é bom que eu já vou ensinando da base para lá na frente já estar todas já sabendo o que fazer, como se defender, como se pronunciar, como se saber, né, como posso dizer, como saber agir naquele momento, como entender aquilo, né, sempre tá importante, assim, o homem tá aqui para entender também, saber, tá apoiando as mulheres também, é sempre importante trazer o desenvolvimento para todos, né, e vocês trouxeram aí outros assuntos interessantes que semana que vem já vou trabalhar com meus educandos também, dizer a ele que é importante. Ele já trabalha no questão de empatia, a questão se cair, vai lá, ajuda, levanta, não precisa, se for homem, for mulher, você vai lá, ajuda do mesmo jeito. Porque, como eu digo a eles, o skate não é um esporte que trabalha a rivalidade, sim a empatia, onde você vai chegar, vai ser acolhido, as pessoas não vão olhar para você de uma forma estranha, diferente, não vão lhe julgar, né? Aí a gente vai, com isso, a gente vai trazendo essas metodologias. Agradeço muito aí, é sempre bom estar aqui aprendendo também com vocês, e entendendo mais esse espaço para também melhorar como ser humano e como educador social. Obrigada, Daniel. Até a próxima, até breve. Falou, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.